Bom, pessoal, como a gente estava falando, né, com relação ao número de canais, quanto maior o número de pessoas envolvidas no projeto, maior o número de canais. Só que essa taxa cresce não numa proporção linear, mas numa proporção geométrica, como eu vou mostrar aqui para vocês. E tem uma fórmula matemática para calcular isso, que é o número de canais que aparece aqui embaixo. Né? Essa fórmula, né, ela permite que você calcule exatamente quantos canais, ou quantos possíveis canais. É a mesma fórmula, tá? Só está desenhada de uma maneira diferente para facilitar a sua memorização. Permite você, então, identificar qual o potencial número de canais, ou número de canais, que pode ter num grupo. E isso vai ser bastante explorado na prova, né? E você vai ter que tomar alguns cuidados quando cair uma questão assim. Mas antes de falar da prova, dos cuidados que você tem que tomar, vou falar um pouquinho mais da forma. Então, o que quer dizer essa forma? Imagina que você tem um grupo com X pessoas, né? Como é que eu sei qual é o número de potenciais canais de comunicação que tem nesse grupo? É só você criar uma linha que conecta cada uma das pessoas entre si. O número de potenciais conexões é o número de potenciais canais de comunicação que você tem nesse grupo. Para dar um exemplo, eu vou usar na fórmula aqui o número 4, tá? Então eu vou pegar 4 pessoas. Então imagine que você tem um gerente de projeto que tem um time de 3 pessoas. São 4 pessoas. É para exemplo, tá? Para fins didáticos. Então se você tem o número 4 pessoas participando, jogando na fórmula aqui, você vai ter 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então se você tem 4 pessoas participando de um projeto, o número de canais de comunicação é igual a 6. E aí, é só você usar essa fórmula para responder as perguntas da prova. Eu vou primeiro andar por exemplo, depois eu vou te dar os tipos de pegadinhas que podem ter nesse tipo de pergunta, tá? Então, para isso eu vou limpar aqui o quadro primeiro, né? Eu vou tirar aqui a caneta e vou continuar com a explicação, tá? Então, imagina que você tem, como eu falei, 4 pessoas participando do seu projeto. Essa animação só tem no meu slide, tá? Não tem na sua apostila. Então, é bom que você anote, eu faço desenho, alguma coisa aí para você. Então, eu coloquei aqui 4 pontos que se representam as 4 pessoas do projeto, tá? Quantos canais, quantas linhas conectam essas pessoas? Então, eu vou ter um canal entre essas duas pessoas, outro canal entre essas duas, mais um canal entre essas duas e mais um entre essas duas. Acaba aqui? Não. Por quê? Porque essa pessoa também pode falar com essa. E eu vou usar de novo aqui, né, o artifício do apontador. Então, essa pessoa que está aqui nesse cantinho pode falar com essa, assim como essa aqui de baixo pode falar com essa aqui de cima também. O que nos dá pelo menos mais 2 canais nessa estrutura, que seriam esses e esse. Seriam esse canal e esse outro canal. Ou seja, para um time de 4 pessoas, incluindo o gerente de projetos, e eu vou já dizer por que eu estou reforçando isso, você vai ter, então, 6 canais de comunicação. Tá? Por que eu reforcei isso? Porque na pergunta da prova, ele vai fazer várias pegadinhas, ele vai tentar, o examinador vai tentar identificar se você realmente domina esse conceito. Então ele vai falar assim, ó, um gerente de projeto gerencia 5 pessoas. Bom, um gerente de projeto gerencia 5 pessoas, quantas pessoas tem na equipe? 6, que é o gerente mais 5. Né? Você gerencia uma equipe de 4 pessoas. Bom, se você gerencia uma equipe de 4 pessoas, você é o gerente mais 4. Tá? 4 que eu falei? Então, se você gerencia uma equipe de 4 pessoas, você mais 4 igual a 5. Então, você tem 5 pessoas para jogar nessa fórmula. Tá? E aí a pergunta, cuidado que você tem que tomar. Você trabalhava num projeto que tinha uma equipe de 12 pessoas. Num dado momento, 3 pessoas foram demitidas. Quantos canais de comunicação foram diminuídos nessa nova equipe? Então você tem que calcular o número de canais antes, tem que calcular o número de canais depois e calcular a diferença. Porque o que ele quer saber é a diferença do número de canais. Né? Ele quer saber a diferença do número de canais e não quantos efetivamente estão no final. E às vezes ele pergunta assim, você tinha uma equipe com 12 pessoas ou com 10 pessoas e num dado momento você passou a ter mais 12 pessoas no seu projeto. Quantos canais foram acrescidos? Então ele quer saber só quantos foram acrescidos e não exatamente quantos tem ao todo. E às vezes ele pode querer saber quantos canais tem ao todo. Então muita atenção nesse tipo de pergunta, tá? Para não se deixar levar, porque nesse aspecto é matemático, né? Nesse caso aqui a gente está numa área que é bastante comportamental também, mas nesse aspecto específico é um modelinho matemático, é só prestar atenção no que ele quer saber, porque ele vai perguntar de uma maneira que tente te confundir, tá bom? Segue essa regrinha aqui, segue essa forma e procura pensar se ele quer o número de canais que está sendo acrescido,
o número de canais que está sendo decrescido, número de canais atual, número de canais total, né? Preste atenção em cada um desses aspectos para responder adequadamente a pergunta da prova. Tá bem? Continuando aqui, a gente ainda tem sobre ferramentas e técnicas, tecnologia das comunicações. E as tecnologias das comunicações, elas envolvem vários fatores, né? Você escolhe uma tecnologia conforme, por exemplo, a urgência da informação, a disponibilidade da tecnologia, né? A facilidade de uso, o ambiente, se é presencial, virtual. Às vezes ele tem que ser virtual, porque as equipes são remotas. E quais são as ferramentas de comunicação remota que você vai usar? Tudo isso tem que estar num plano. Não faz muito tempo, tive uma aluna que, dentro da organização dela, adotou-se a cultura de trocar informações por WhatsApp. Entre o próprio gestor da área e os funcionários, né, e os membros da equipe. Tá? Só que essa comunicação não estava formalizada no plano. Num dado momento, quando houve um conflito, o gestor falou que não reconhecia aquilo como uma comunicação formal. Então, olha que situação embaraçosa que foi criada nesse ambiente, né? Por conta de um gestor que não quis assumir que tinha autorizado algum trabalho, que efetivamente foi feito, né? Porque tinha sido combinado assim. E no entanto, depois não reconheceu que ele era o autor daquela informação, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa no ambiente que você está. Procure saber se o canal que você está usando é formal, realmente vai ser reconhecido pela organização como um canal formal, tá bom? Ok? Então, as tecnologias dependem de vários fatores, né? Se a equipe remota tem que ser virtual, se exige confidencialidade, eu não posso deixar pública a informação, né? Se ela é uma informação sensível, confidencial, como que eu faço para as pessoas terem acesso à informação? Como que eu controlo o acesso a essas informações? Né? Eu tenho que ter políticas para isso, eu tenho que ter controle de acesso para isso. Tá? Mas tudo isso é necessário se pensar nisso. Não que tudo isso sempre vai ser necessário, mas em projetos há que se preocupar também com isso, para poder selecionar as tecnologias que vão ser usadas. Tá bom? Falando dos modelos de comunicação. Bom, o próprio PMBOK traz isso no plural para a gente, tá? Modelos de comunicação. Mas a gente tem esse modelo aqui como o único que é apresentado, tá? Que é o modelo emissor-receptor. O que é importante pensar nesse modelo e como que isso pode influenciar o seu desempenho na prova? O que é importante pensar nesse modelo, pessoal, é que o ciclo de comunicação para o PMI, especificamente para o PMBOK, ele exige o que a gente chama no final do ciclo de feedback, que é mais do que você emitir, é mais do que o receptor receber, é o receptor entender a mensagem. Então, como é que se dá? Tipicamente, você tem, então, dois lados, né, numa comunicação. Um emissor, um receptor. Você tem alguns elementos, né, falando dos elementos da comunicação. Né? O emissor, o receptor, a mensagem, o meio, onde a mensagem vai se dar, né? E você tem, nessa mensagem, por conta do meio, você está sujeito a ruído. Por exemplo, hoje eu estou aqui num coworking, né? Eu aluguei essa sala para poder ficar tranquilo, fazer esse trabalho aqui, sem ser incomodado, procurando uma melhor performance de internet, porque é um ambiente virtual, eu estou fazendo uma turma remota, né? Eu queria sossego, silêncio, eu queria estabilidade na internet, como eu já falei, tal. E está tendo um evento, né? E embora as salas tenham um certo grau de proteção contra ruído, contra o ruído acústico, né? Eu consigo, não sei se vocês aí escutam, mas eu consigo escutar a música lá no ambiente externo, né? Se eu estivesse precisando ouvir vocês aí do outro lado, né? Poderia ser que eu tivesse alguma dificuldade de entendimento em virtude do ruído. Esse ruído não é nem tão alto assim, então talvez não fosse ser alguma coisa que afetasse a nossa comunicação. Porém, poderia afetar. Então, as perguntas vão trazer elementos como, por exemplo, se o ambiente estava tranquilo, se o ambiente era caótico, se a comunicação estava se dando por telefone. Eu já vi perguntas que citavam que o telefone que estava sendo usado era celular, que tinha ruído, que a pessoa não conseguia entender direito o que eu estava falando, que o sinal ficava cortando, né? O que você vai tentar identificar na pergunta? Vai ser fácil, entender. O cara vai estar falando de uma mensagem que você está pegando uma autorização, está pedindo uma aprovação, alguma coisa assim. Tá? Você vai tentar entender se o emissor efetivamente codificou e emitiu a mensagem, né? Se o receptor recebeu a mensagem e forneceu feedback.
Mas o receptor só tem a obrigação de fornecer feedback se o emissor pedir. A obrigação de solicitação de feedback é do emissor, tá? Então é o emissor que pede feedback para o receptor, tá? E aí o ciclo se repete, né? Eu vou falar o ciclo então desde o começo. Então você tem aí uma mensagem, por exemplo, o que está acontecendo agora aqui. Eu tenho, né, as ideias que eu passo aqui pelo slide, mas o slide é um guia para mim, né? O que eu estou passando para você é o meu conhecimento já de muitos anos que eu faço isso e tal, né? Então eu estou aqui, lógico, eu preciso da apostila e do slide para me guiar, porque eu não tenho tudo isso decorado, mas conforme eu vejo os slides eu já sei o que eu tenho que falar. E aí eu abro o meu repertório de ideias, codifico através da minha voz, né? E uso o meio para a informação chegar até você. Que meio? Se eu estiver numa sala de aula presencial, que é bastante comum, a própria atmosfera, o ar, né? Que propaga o som. Como a gente está num ambiente virtual, eu estou usando toda a tecnologia, né, eletrônica para fazer isso. Então, eu tenho microfones que captam, olha só, né? Os microfones captam através da vibração, né, dos sensores, eles captam a frequência da minha voz, transformam em sinais elétricos, que são passados pelos fios, são transformados em bits e bytes, né, que percorrem os canais, né, da internet e chegam até você aí do outro lado. Tem um sistema aí de decodificação do seu equipamento que recebe esses bits e bytes, né, transforma isso numa frequência audível para o ser humano que você escuta, né? Eventualmente você não escuta. Eu tenho um caso de um aluno, né, o Léo, um querido, e ele tem dificuldade auditiva. Então ele faz leitura labial. Por isso até que eu estou com esse vídeo um pouco mais alto, tá? Mas esse processo de codificação e decodificação serve também para outros tipos de comunicação. A comunicação visual que você está tendo aí, por exemplo, também passa por um processo de transmissão como esse que eu falei, tá? Mas observando, voltando para o exemplo da codificação e decodificação, então eu tenho aqui, por exemplo, o codificador, que é o emissor, que então tem uma mensagem a ser transmitida, ele codifica essa mensagem chega no receptor, que a decodifica, perdão, né, ela decodifica e pode ou não ter entendimento, dependendo de um possível nível de ruído, tá? Se o ruído for baixo, a comunicação pode se dar tranquilamente. Se não, ela pode ser afetada. E o receptor não necessariamente entender ou receber a informação que o emissor queria enviar. Por isso que é importante, depois que o emissor envia, ele solicitar feedback. E no feedback, os papéis se invertem. O receptor, então, codifica a mensagem e envia de volta para o emissor. E o emissor, então, ao recebê-la, vai ter que interpretar e analisar e saber, né, definir se ele realmente houve o entendimento que era esperado. Tá bom? Como que acontece isso na prova? Exatamente como eu falei. Ele vai tentar criar uma situação e você tem que identificar se tudo isso aconteceu. E é lógico que ele não vai colocar esse passo a passo. Fulano pegou o telefone e ligou para Ciclano, né, que falou coisa e coisa. O Ciclano entendeu tudo errado, não entendeu nada direito. Não. O que ele vai falar assim? Fulano falou com o telefone e tal, e falou que ia ter uma remessa, que ia chegar, né? Aí depois a remessa não chegou, não deu certo. Aí o cara pergunta, você está falando que você me avisou naquele dia que a gente falou por telefone e o sinal estava ruim? Isso, naquele dia eu te avisei que o negócio não ia chegar na data e tal. Pô, mas o sinal estava ruim e tal. Então, o que aconteceu? Provavelmente não houve um ciclo de feedback. Eu passei a informação, mas não me certifiquei que a outra pessoa recebeu e compreendeu a informação. Tá? Então não basta a pessoa receber a informação. Você tem que se certificar que ela compreendeu. Vamos usar um exemplo mais normal? Mais do dia a dia? Quando você vai passar um relatório, você clica lá no Send e considera o seu trabalho completo? Veja, quando você passa um relatório, é importante que você se certifique que a pessoa entendeu o relatório. Quando você passa uma informação, um outro tipo de informação, é importante que você se certifique que a pessoa entendeu adequadamente aquela informação. É importante, porque há um abismo entre o que eu penso, o que eu falo, o que você ouve e o que você entende. Tá? Há um abismo. Porque a gente não tem, por exemplo, palavras suficientes para expressar tudo que a gente sente, primeiro, né? Então, só para falar de um aspecto, né? Então, o nosso vocabulário já limita
as nossas ideias com relação ao que a gente quer falar. E considerando que o outro tem que entender o que eu falei e absorver com o nível de entendimento que eu espero que ele absorva, né? Pode ter uma diferença muito grande aí. Porque a sua cultura, que é diferente da minha, a sua criação, que foi diferente da minha, as suas experiências pessoais de vida, que são diferentes da minha, podem afetar esse entendimento. Então, para fechar esse assunto, né, a codificação então deve acontecer, que é a conversão, né, dessas ideias, como eu falei, a transmissão através de um meio, a decodificação, que é parte do receptor, a confirmação de que esse receptor recebeu e o ciclo de feedback. Então, o feedback é mais do que o cara dizer entendi. É você ter certeza que ele entendeu o que você queria explicar para ele, tá? Então, isso é o ciclo de feedback. E aí, procure identificar nas perguntas se isso está acontecendo. Se você começar a ir mal nesses simulados que falam de comunicações, nas perguntas de comunicações, se começar a errar muito, né? Presta atenção nisso. Se você está conseguindo identificar que esse ciclo está sendo completado, tá bom? Tá acontecendo de forma efetiva. O que mais? Bom, aí falando, né, o revisor codifica a mensagem, o comunicador pode filtrar, ou seja, reduzir seletivamente sua quantidade de informação. Aí há uma grade, né? A gente tem filtros, né, que são a nossa cultura, a nossa criação, a nosso histórico, né? Enfim, tudo que já aconteceu com a gente. Se o receptor escuta escuta ativa, se o receptor estiver escutando ativamente, a chance dele entender a mensagem é muito maior, porque ele está efetivamente participando da conversa, tá? Ele vai estar atentado, né, antenado, né? Estará atento, né? Ele vai estar atento e vai querer questionar, eventualmente pedir esclarecimentos, parafrasear algumas mensagens ambíguas, né, para ter certeza de que ele entendeu o que você falou e assim por diante. Tá bom? Exemplos de barreiras na comunicação, por exemplo, uma codificação imprópria, né? No caso de som, ruído, em sala de aula, por exemplo, o ar-condicionado. Né? Às vezes o ar-condicionado, eu trabalhei num prédio que tinha umas salas de aula que ele estava sendo reformado aos poucos, né? Então tinha umas salas de aula que tinha um aparelho de ar-condicionado mais antigo. Aquilo era barulhento pra caramba. Então às vezes a gente preferia passar um pouco de calor, mas conseguir fazer a comunicação, do que efetivamente falar com o ar-condicionado ligado. Então às vezes a gente ligava um pouco o ar e desligava, né? Conforme a necessidade, né? E várias outras, né? A própria postura, né? Descrença, linguagem corporal, cultura. Você começa a falar com uma pessoa que não está nem aí com o que você está falando, é como falar para as paredes, né? Você mesmo que está emitindo a comunicação se desanima, né? De fazer a comunicação. Tá legal, gente? Então, exemplos, né? Por exemplo, sotaque. Não dominar o idioma faz com que você não consiga codificar adequadamente os pensamentos e ideias, né? Não dominar um idioma faz com que você não consiga ter uma codificação adequada, tá? Não consiga usar os códigos adequadamente, né? Então isso pode ser um problema na comunicação. Eu, por exemplo, não sou assim absolutamente fluente em inglês, mas até que eu falo bem, né? Até que eu me viro bem em inglês, tá? Mas aí eu peguei um vídeo uma vez que falava de sotaques em inglês ao redor do mundo. Se você pegar um indiano, um texano, um australiano, um britânico, um nova-iorquino, são absolutamente diferentes. E na África tem muitos países que falam inglês, é absolutamente diferente um do outro, né? E muitos você não entende. Eu já trabalhei com gente de Portugal, pessoal. Já trabalhei com portugueses, com angolanos. É difícil, tem gente que você não entende o que o cara fala, tá? Então, é ruído na comunicação, tá? Ok? Que mais? Método de comunicação. Esses métodos, gente, isso aqui é importante você saber o método de comunicação, tá? Até vou usar um marca-texto aqui para falar diferente. A gente tem 3 métodos que a gente precisa conhecer bem, que é a interativa, a ativa e a passiva, tá? O que é a comunicação interativa? É o que acontece, por exemplo, quando você está conversando com o seu par aí do lado da sua mesa. É o que acontece quando você está no chat, né, via Skype ou via o próprio WhatsApp, quando você está no telefone. Mas é aquela comunicação vai e volta na hora, tá? Então não é aquela comunicação que você manda. Por exemplo, eu mando agora está melhor, né? Porque eu mandava um WhatsApp pro meu filho, ele respondia 15 dias depois. Brincadeiras à parte, eu amo meu filho, né? A gente se dá muito bem. Mas é que ele era desligado, não era o jeito dele, eu precisava pegar o telefone e ligar.
Mas o que é interativa é quando há interação entre as partes, né? Então, está tendo uma interação efetiva, é uma comunicação interativa. E por que isso é importante? Uma reunião, por exemplo, uma apresentação em público, né? Uma apresentação para toda a empresa, né? Uma apresentação para o board, uma apresentação para um comitê. É uma comunicação interativa, né? Então, vocês estão trocando ideias, as pessoas podem perguntar, arguir, etc. Tá? A comunicação ativa. Né? O que é a comunicação ativa? A comunicação ativa é aquela que procura assegurar que ela foi enviada. Né? É a que procura assegurar que ela foi enviada. Então, em alguns tipos de comunicação, é definido que ela, por exemplo, não vai ser necessariamente interativa. Mas há que se, semanalmente, o gerente de projetos enviar um relatório para tais e tais pessoas no final do dia até determinado horário, por exemplo. Então, quando alguém é responsável por enviar uma informação para um grupo, para um outro alguém, né, eu estou tentando garantir que a informação chegue até a outra pessoa. Então, estou falando de uma comunicação ativa. Há uma ação, há uma intenção de que a comunicação chegue para outra pessoa. Ela pode até não chegar. Ela pode até não ser entendida. Tá? Porque aqui a gente está falando só de método, tá? A gente está falando do ciclo. A gente está falando só de método. Ela pode até não chegar, ela pode até não ser entendida. Mas ela tem que chegar. Ela procura... você vai criar mecanismos, vai usar ferramentas para que ela seja enviada. Tá bom? Então ela pode até não chegar, mas você vai criar mecanismo. Então é aquela comunicação que você vai, então, por exemplo, toda sexta-feira, no final do dia, mandar um e-mail para aquele grupo, né, com os dados de desempenho da semana, tá? Por exemplo, tá? E a passiva? A passiva é aquela que normalmente é aberta para grupos maiores. A ativa, tipicamente, ela tem nichos, né, de interesse. Então, para um grupo eu mando essa informação, para aquele outro grupo eu tenho que mandar aquela outra informação, para aquele outro grupo eu tenho que mandar aquela outra informação. Então, eu crio uma estrutura, uma rotina, procedimentos e mecanismos para, de tempos em tempos, disparar essas informações para esses grupos diferentes. Tá bom? A comunicação passiva é o oposto. É aquela comunicação que fica à disposição dos grupos. Então, é aquela comunicação que normalmente você faz para uma grande audiência, né? Então, é aquela comunicação do tipo, entre aspas, a quem interessar possa. Então, um exemplo de comunicação ativa. Procedimento de reembolso de despesa de viagem que fica na intranet. Ah, para quem que é? Para quem for viajar. Então, quem tiver que viajar a trabalho, né, que vai pedir reembolso de despesa, por exemplo, não vai ter que criar um formulário e tal. Não, ele vai lá no procedimento, lê o procedimento lá na intranet e ali ele descobre como é que faz para pedir o reembolso. Tá? Então, a comunicação passiva é aquela que fica à disposição do público. E, tipicamente, então, é uma comunicação menos sensível, é uma comunicação que procura atingir um público maior. Ela é válida também, claro, ela pode ser uma comunicação oficial, óbvio, tá? Então, olha esses detalhes, né? Ela pode ser uma comunicação oficial, formal, tudo. Mas ela é uma comunicação que tem uma destinação mais específica, uma destinação do tipo mais abrangente, eu quero dizer, tá? Então, é uma comunicação de mais cunho geral, para que todos saibam, né? Agora, por conta do feriado, a empresa vai fazer 1 hora a mais por dia para compensar o feriado, a emenda de feriado que vai ter no dia tal do mês, por exemplo, tá? Então, é uma comunicação que vai ser acessada pelos outros. Então, qual a diferença da ativa para a passiva? A ativa, você manda a informação, envia a informação, e a passiva você vai buscar a informação, tá? A passiva, a informação fica à disposição do público. Na ativa, é o emissor que tem o papel de enviar a informação para o público. Tá bom? Então, legal, importante entender a diferença de método e modelo, tá? Porque aqui a gente está falando de método e no anterior a gente estava falando de modelo de comunicação, tá? Que são coisas diferentes, tá bom, pessoal? Ainda com relação aos métodos, né? Então, ela pode ser escrita formal, que você vai usar para problemas complexos, planos de projeto, termo de abertura, comunicação de longas distâncias, né? Onde você pode estar mais sujeito a ruído e a interpretação. Por que problemas complexos, Rogério? Problemas complexos. Interessante. Interessante em alguns aspectos, né? Você ficar atento para eles, né? O que eu quero dizer aqui com problemas complexos? Ou ainda, o que o PMI quer dizer com problemas complexos, né? Por que ela tem que ser escrita e formal? Bom, um problema complexo vai exigir um grau de atenção maior das pessoas. Concorda?
O que é um problema complexo? Por exemplo, um risco de alto impacto e alta probabilidade que ocorreu, que não foi possível, que se tentou mitigar, que se tentou evitar, ou que se teve que fazer uma aceitação ativa, que seja, né? Mas aconteceu. E agora isso precisa se tornar, eu preciso levar essa informação para as partes interessadas, porque vai afetar o meu projeto. Tá? Então, por que eu faço de forma formal e escrita? Porque aí eu vou garantir. Lembra da comunicação formal? É aquela que está no plano. Então, eu vou garantir que vai ter um emissor responsável pela informação, que eu vou garantir que ela vai ter, por exemplo, um template, que seja um template de ata de reunião, que seja um template de relatório de avaria, ou relatório de risco, né? Que ela vai ter um público definido para chegar, e que todo mundo que está envolvido, que todo mundo que é destinatário dessa informação, vai receber a mesma informação, descrita da mesma maneira, enviada pela mesma pessoa, e eventualmente até no mesmo momento. Ela pode até ser lida em momentos diferentes, porque nem todo mundo vai ter disponibilidade igual. Mas ela foi enviada, para garantir que ela seja enviada no momento certo e para o grupo certo da forma correta. Por isso que é escrito informal. Não é aquele e-mail bomba que às vezes a gente vê circular, né? O pessoal lavando roupa suja, né? Ah, explodiu lá o negócio, deu problema. Ah, culpa do fulano, que eu falei que isso ia acontecer e tal. Não, isso aí você não deve fazer, tá bom? Esse e-mail bomba esquece. Só você, quem manda esse tipo de e-mail é só a pessoa que se expõe, tá? Não tá expondo o outro, tá expondo você mesmo, né? Tem uma frase que eu vi esses dias, assim, quando Pedro fala de Paulo, eu aprendo mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, tá? Por favor, e-mail bomba não, tá? A verbal formal. Verbal formal também existe. Comunicação formal, gente, verbal sim. Eu posso ter lá um discurso do presidente da empresa falando para a comunidade, né, para os funcionários. Eu posso ter o gerente do projeto que chama a equipe para falar assim, olha, eu vou comunicar uma coisa para vocês, né, houve a troca do diretor. Então agora a gente vai responder para o diretor tal, não responde mais para o diretor e aquele diretor tal. Isso é uma comunicação formal, tá? Tá? Porque ele tem um plano a seguir, né, para fazer essas comunicações, tá? Então, ó, sempre que acontecer, né, uma mudança estrutural, então tem uma maneira de comunicar as pessoas, por exemplo, né? A escrita informal, né? Então, tipicamente aqui o e-mail, uma nota, né? Eventualmente até um memorando. Putz, ó, não falamos de tal assunto, agora é assim que vai acontecer. Ó. Pum, pega um memorando, pendura lá no quadro e pronto, né? Tá lá, tá? E verbal informal, reuniões, conversas, né? Então, eu vou fazer uma comunicação verbal informal. Eu estou percebendo que o Rogério começou a chegar tarde, né? Pô, a gente tem aqui uma regra, né? Que tem horários que a gente tem que cumprir e tal. E o Rogério, o que está acontecendo com o Rogério? Já começando a chegar tarde todo dia, né? Tal. Será que ele está com algum problema? Será que ele está passando alguma coisa em casa? Será que ele está insatisfeito com o trabalho que ele está fazendo? Né? Eu, como gestor do Rogério, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conversar com o Rogério. Mas eu não vou esperar a avaliação de desempenho do final do ano para falar com ele sobre isso. Então eu vou tentar chegar nessa pessoa de forma mais tranquila. Então eu vou tentar bater um papo, eu vou tentar conversar informalmente. Porque isso não está necessariamente num plano de comunicação tomar café com a pessoa tal dia, tal hora. Então, como eu estou observando um comportamento, né, e eu quero que a minha equipe tenha um bom desempenho, eu quero que a minha equipe seja uma equipe que esteja focada no trabalho, para ter um bom desempenho, ter um bom relacionamento entre eles mesmos, né? Então, através da observação, eu posso identificar essas características de desempenho e querer trabalhar para fazer alguns ajustes. Então, eu vou ter uma comunicação informal. Eu vou conversar com a pessoa fora do plano, né? Então, Rogério, vamos tomar um café ali, cara. Nem chama o cara para sua sala, né? Você que é o gestor, nem chama ele para sua sala. Quando você chama para a sala, assim, pode dar um tom um pouco agressivo, né? Um tom que, pelo menos, no mínimo, gera desconfiança, né? Eu trabalhei numa empresa que, quando você via o membro da equipe sentado com a coordenadora e a gerente ao mesmo tempo, acontecia um padrão. Sempre que o cara estava numa sala com a coordenadora e a gerente, dias depois ele era mandado embora. Né? Então, sim, acontecia. Né? Talvez eles não se dessem conta daquilo. Né? Como as salas de reunião eram todas indivíduos, todas muito, muito visíveis, e não era uma prática, o gerente da área está sempre conversando com o membro da equipe, né? Então, quando você via a coordenadora e a gerente conversando com o recurso, podia esperar, cara. Putz, fulano está sendo fritado ali, né? Alguma coisa está acontecendo. Às vezes ele estava sendo fritado, às vezes já vai saber o que estava acontecendo, né?
Então, era um sinal de que alguma coisa estava já ruim, tá? Mas veja, então não chama para a sala, né? Se não for o caso, né? Chama para um café, né? Chama para um outro ambiente, né? Tal. Conversa, pô, ok, tá tudo bem? O que está acontecendo, né? Tá com algum problema, com uma dificuldade aqui na empresa, né? Tô percebendo que seu desempenho tá diminuindo, tô percebendo você menos motivado, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui? A gente percebeu na avaliação dos clientes aqui que a sua nota ficou abaixo do esperado, né? Você acha que foi algum problema específico com algum cliente que não entendeu direito a mensagem? O que foi? Então você vai conversar informalmente primeiro, tá bom? Seguindo aqui, né, as próximas vão ser mais rápidas, tá? Porque essa primeira parte ela tem mais ferramentas mesmo, tá? Reuniões, então, eu já acabei de falar, né, de uma reunião informal aqui, né? E algumas regras para reuniões, né? Então, falando das reuniões que são formais, né, procure estabelecer regras, né? Então, propósito da reunião, limite de tempo para a reunião, controle a reunião com uma agenda. O que se espera de cada um na reunião? Qual que é a agenda da reunião? Qual que é a pauta da reunião? O que a gente vai discutir? Avise, chame as pessoas com antecedência. Deixe claro qual é o objetivo e a expectativa de cada uma na reunião. Defina um prazo e uma agenda e cumpra esse prazo e essa agenda para essa reunião, né? Não deixe as pessoas perdidas, tá? Se pessoas fundamentais para a reunião não puderem participar da reunião, desmarque a reunião, né? Às vezes não vale a pena se reunir com pessoas que não vão tomar decisão. As pessoas que vão tomar decisão eventualmente tiveram algum imprevisto, não puderam participar ou simplesmente não já recusaram o convite. Por que insistir na reunião, né? Tá? Então, publique, documente atas de reunião. Uma vez perguntaram, ata de reunião é documento do projeto? Claro que é documento do projeto. São nas atas de reunião que a gente define muitas coisas, que a gente toma muitas decisões, né? Então, sim, ata de reunião é documento do projeto, sim. Tá bom? Fica lá no histórico do projeto como as decisões que foram tomadas no projeto, tá? Ah, por que fez essa mudança? Não, essa mudança foi definida porque na reunião tal foi exposto tal problema, que foi analisado pelo comitê e o comitê jogou na reunião que era preciso fazer. E o comitê aprovou. Está aqui a ata. Está aqui, ó. Fulano estava na reunião, Beltrano estava na reunião e tal. E a conclusão que está escrita aqui embaixo é que foi votada a aprovação da mudança. Tá bom? Um bom motivo para você manter as atas de reunião em dia. Tá bom? Seguindo, então, saídas, né? O próprio plano de gerenciamento das comunicações, então, que é o plano que tem os requisitos das comunicações das partes interessadas, o que cada um espera do ponto de vista das comunicações, né? Quais informações vão ser comunicadas, qual o formato, qual o nível de detalhe que essa informação vai ter, quem é a pessoa responsável pela comunicação, pelo envio, pela geração do documento, envio, distribuição, por que ele está sendo distribuído, né? Está distribuído porque está no plano. Sim, é uma informação sensível, é uma informação de acompanhamento do projeto, dos indicadores de desempenho, e ela precisa ser distribuída, né, para os tomadores de decisão. Quem é que vai receber cada tipo de informação? Então, quem recebe informação, por exemplo, de desempenho de custo, com detalhes dos desembolsos que foram acontecendo no projeto, não é necessariamente a pessoa que executa alguma atividade de construção ou de teste de alguma funcionalidade do projeto. Né? Que métodos, que tecnologias vão ser usados para transmitir essas informações, com que frequência que ela vai ser feita, quais os recursos que vão ser alocados, né? Quais os prazos para encaminhamento, né? Quais os prazos para resolução de problemas, né? Que método vai usar para atualizar o plano de gerenciamento da comunicação, enfim, quais os fluxos de informação com possível sequência de autorizações, olha só. Então, se eu tiver que uma informação, um documento precisa ser gerado e passar por processo de aprovação, qual que é o fluxo disso? Né? Importante, tá? Restrições de comunicação, leis, regulamentos, políticas organizacionais, glossário, terminologia comum, sim, procurar ter uma terminologia comum para suas comunicações. Rogério, mas eu vou pensar tudo isso para o meu projeto, eu vou fazer um monte de documento. Isso é o que todo mundo fala. Na prática, a maioria dessas coisas você faz uma vez, quando você define a metodologia. O resto das vezes é copia e cola, é usar as ferramentas que a empresa tem. Tá? É definir para aquele projeto que o cliente não é o Arthur, é o Antônio. E você vai pegar um documento e vai trocar o nome. Tá? Então, um pouco calma também quando o pessoal fala muito dessa coisa. O PMBOK é muito burocrático e tal. Veja, ele é uma caixa de ferramentas. Então, ele vai trazer o maior número de ferramentas possível para você. Cabe a você
dizer o que é mais indicado usar e o que não é. Tá bom? Ok? Bom, a gente já foi bem detalhado aqui, né, bem detalhista, né, nessa primeira parte, que é a parte da criação do plano. Deixa eu ver se acabou aqui. Atualização de documentos do projeto. Sim, as decisões oriundas, né, do plano de gerenciamento, a consequência de você criar um plano de gerenciamento da comunicação pode gerar atualizações em documentos de projeto. Né? Eu daria até mais destaque aqui para o registro das partes interessadas do que para o próprio cronograma. O cronograma sim, porque você vai ter que, então, a partir do plano, mapear no cronograma quais são os pontos, né, de geração das informações. Por exemplo, nesse milestone, então, eu tenho que gerar tal relatório, que pode não ter sido, pode não, né? Se você ainda não fez o plano de gestão da comunicação, você ainda não definiu qual é a data, né, qual é o momento de envio dessa informação. E o registro das partes interessadas, que pode ser afetado porque você identificou, o grupo identificou novas partes interessadas para essa comunicação. Tá legal? Beleza? Então tá. Então agora a gente vai ser um pouco mais rápido porque a maioria das ferramentas e técnicas a gente já citou. Tá bom? Capítulo 10 ainda, comunicações, a gente vai para o próximo processo, que é gerenciar as comunicações. Então aqui a gente já está falando do processo de coleta, criação, distribuição e armazenamento, tá? Das comunicações, além de uma própria eventual recuperação, disposição final, tá? Das comunicações. Aqui eu vou pôr em prática. Aí foi como eu falei lá no começo. No plano eu defino como e para quem, o que, com que frequência eu vou enviar a informação. Aqui eu estou enviando, é o processo de envio da informação, tá? É o processo de fazer a informação chegar para o destinatário e garantir que ele entendeu essa informação, tá? Então, né, é um processo assim que fica... O que é? É quando você dá o send no botão do e-mail. É quando você participa efetivamente da reunião, quando a reunião acontece. Você está gerenciando comunicação quando a reunião está acontecendo. Tá? Então não é um processo assim, pô, eu vou ligar o botão gerenciar a comunicação. Não, não é. Se está previsto fazer uma reunião em tal horário, tal dia, aquela reunião acontecendo é o próprio, né, gerenciar a comunicação, tá? É a transmissão da informação, tá bom? Então eu tenho aqui o plano de gerenciamento das comunicações como entrada, relatórios de desempenho. Por que os relatórios de desempenho como entrada? O gerenciar não é fazer a informação chegar para quem tem que chegar. Então, o relatório pode ser justamente isso aí, a distribuição do relatório para quem tem que chegar. Fazer a pessoa entender o relatório pode ser o meu objetivo também. Fatores ambientais, como ferramentas, como cultura, como estrutura, né? E arquivos de processos organizacionais como entradas, né? E aí, olha as ferramentas e técnicas, não muda muito, porque eu vou usar aquelas tecnologias que a gente definiu. Então, eu precisava conhecer as tecnologias para defini-las no plano. Aqui eu vou usar as tecnologias, né? Os modelos de comunicação, sim, eu preciso de um emissor e um receptor. O método de comunicação aqui, assim, eu vou publicar na intranet, eu vou fazer a reunião, eu vou enviar o relatório. É o método sendo aplicado, tá? Sistemas de gerenciamento de informações, às vezes essa comunicação é feita pela própria atualização do sistema. Informações, que precisa de uma correção também, né? Informações. E o relatório de desempenho do trabalho, né? Que é o próprio meio, né? Onde vai carregar a informação, tá bom? Ok? E como saídas desse processo, eu tenho o que então? As próprias comunicações do projeto. Né? Ou seja, as informações sendo enviadas para as pessoas, as informações chegando para as pessoas, tá? As informações sendo entendidas pelas pessoas, tá bom? E atualização do plano. Por que atualização do plano? Porque se eu estou executando uma ação do projeto, que é fazer uma reunião, passar uma informação, entregar um relatório, tal, eu estou efetivamente levando a cabo alguma ação prevista no plano. Tá? Então, quando a comunicação acontece, a comunicação pode gerar eventuais mudanças também no plano. Tá? Porque a comunicação pode sensibilizar as pessoas para essa necessidade. Então, ela pode ter sequências, impactos lá na frente. Tá? Se eu tenho atualizações no plano, eu tenho atualizações nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais também. Tá legal? Continuando. Aí eu tenho que o gerenciar as comunicações envolve justamente colocar as informações à disposição das partes interessadas, conforme o que foi planejado, tá? Então, a gente fala aqui da distribuição efetiva da informação. Então, eu levo em conta modelo emissor-receptor, com destaque aqui para o ciclo de feedback,
trabalhar para remover barreiras, remover ruídos, tá? Escolha dos meios de comunicação, escolha entre comunicação formal e informal, escolha não, né? Definição lá no plano, né? Se ela é formal ou informal. Estilo de redação, né? Se eu estou falando em voz ativa ou passiva, isso muda bastante a maneira, né? Da informação ser percebida, tá? Técnicas de gestão de reunião, né? Técnicas de apresentação, técnicas de facilitação, técnicas de escuta, tudo isso como uma forma de gerar entendimento, né? Então, mais do que entregar, é garantir que a informação foi entendida, tá bom? A reunião de kickoff é um tipo de reunião, um tipo de comunicação também bastante presente, né? É um termo bem comum, né? Em todos os lugares que a gente vai, as pessoas falam da reunião de kickoff, né? Tá? Então aqui eu permito que é onde se permite que os membros da equipe se conheçam, gente, né? Então eu vou apresentar a equipe executora para a equipe de planejamento, por exemplo. Eu trago membros de equipe que são de fora, partes que participam do projeto do ponto de vista do cliente, outras partes de fornecedores, mas que vão, né, colaborar ali para a execução do projeto também, tá? Então, revisão de status do projeto, revisão de planos do projeto, identificar áreas e problemas de risco do projeto, né? Então eu tenho várias atividades típicas que são feitas, que podem, não necessariamente, mas que podem ser feitas ali na reunião de kickoff, que é um exemplo, né, bastante efetivo de comunicação, né? Tá? Até fala aqui, ó, né, da enfatizar o espírito de equipe, né? Alguns materiais que eu já usei também para cursos, fala, que tem em bibliografias consagradas também, fala da participação do próprio patrocinador aqui na reunião de kickoff. Né? Então, muitas vezes você tem o patrocinador participando da reunião de kickoff para garantir, por exemplo, um alto astral da equipe, para garantir aquela motivação inicial, para dar aquele né, empowerment para a equipe. Pessoal, precisamos mesmo de vocês aqui, precisamos da sua participação efetiva, e coisa e tal. Pá. Vocês são os caras, né? As pessoas que vão fazer isso acontecer. Tá? Então, aqui também pode ter essa participação mais efetiva, né? Do patrocinador, tá bom? As entradas são o plano de gerenciamento das comunicações, como a gente já viu, relatório de desempenho do trabalho, que traz o planejado versus o realizado, né? E os dados, então, né, do que está acontecendo no projeto. Fatores ambientais, como a gente já falou, cultura, estrutura e ativos de processos organizacionais também, como guias, templates, enfim, e outras coisas, dados históricos, etc. As tecnologias, então, é o uso da tecnologia, né? Então a gente aqui fala da escolha, né? Mas a tecnologia que foi escolhida, então colocar a tecnologia para funcionar, para entregar a comunicação. Os modelos, né? Que tem a ver lá com o emissor, receptor e ruído. Então, como eu falei, né? O próprio PMBOK traz isso aqui no plural, mas ele só apresenta um para a gente. É pensar no que está presente em termos de comunicação, considerando sempre sem esquecer aqui o ciclo do feedback, tá, pessoal? O que mais aqui a gente tem? Modelos, métodos, perdão, né? Agora se a comunicação que está sendo feita, se ela é interativa, passiva ou ativa, então já não é mais a escolha, né? É o uso, tá? Então, a gente escolha, mas de fato é a aplicação, é o uso, tá? Sistema de gerenciamento das informações, que é o próprio sistema, né, de gerenciamento de informações do projeto, né, sistema de gerenciamento SGIP, né, que aparece muitas vezes com essa sigla também, sistema de gerenciamento de informações do projeto, tá? Porque ali concentra muitas informações do projeto de forma específica, né, tá? E muita gente que tem acesso, então vai ver a informação no próprio sistema, tá bom? Como eu falei aqui, ia ser um pouco mais rápido, né, ferramentas e técnicas, então ainda relatórios de desempenho, que são os meios, quando a gente fala de comunicação, fala de meio, né? Então, é os meios os quais a gente entrega a informação de desempenho, através do relatório, tá? E aqui tem o que acontece, o que pode ter no relatório, envolve a coleta e distribuição de informações, pode comparar o desempenho anterior com o desempenho atual, pode comparar a linha de base com dados de desempenho atuais, informação sobre o trabalho que está concluído no período, informação sobre o trabalho que está para ser concluído no próximo período, pode ter previsões de projeto do ponto de vista de tempo e custo, pode ter riscos e questões levantadas sobre o projeto, pode trazer informações sobre mudanças que foram aprovadas no período, enfim, de um modo geral, fornece, né, informações sobre escopo, cronograma, custo, qualidade, mas pode trazer informações de riscos, informações de pendências externas, como fornecimentos externos, né?
enfim, e assim por diante. Tá bom? Tá? Relatórios de desempenho. Aqui, no caso, ele está dando um exemplo do valor agregado, relatório de valor agregado. Tá? Então, mas não só isso, né? Eu posso ter um relatório falando de curva S, eu posso ter histograma de uso de recursos, por exemplo, para mostrar que eu tenho overhead na equipe. Tá? Então, eu posso ter vários tipos de relatórios diferentes. Né? Relatório tabular. Né? Aqui é um relatório detalhado também por valor agregado. Ó. O planejado, agregado, custo real, variação de custo, variação de cronograma, né? Índices de performance de custo, índices de performance de desempenho de prazo, né? Desempenho de custo, desempenho de prazo. Tá? Isso aqui pode ser de forma tabular também. Tá? Então, tipicamente eu uso esses dados para gerar esses gráficos. Tá? São visões diferentes, mas que dão a exata dimensão do desempenho do projeto para as partes interessadas. Tá? As saídas, então, são as comunicações do projeto, como a gente já falou. Então, são as comunicações efetivamente realizadas, né? Os relatórios entregues, as reuniões feitas, tá? Atualizações no plano, né? Como baseline do projeto pode ser atualizado, né? Então, como assim o relatório pode ser atualizado? Veja, a comunicação, ela pode ser justamente a aprovação de uma solicitação de mudança. Por isso que eu atualizo. Então, Rogério, como é que uma comunicação pode atualizar o relatório? Porque ela pode ser justamente o documento que leva a autorização para a realização de uma solicitação de mudança. Tá bom? Então, não é que obrigatoriamente vai gerar atualização no plano, uma comunicação. Mas ela pode gerar uma atualização no plano. Tá? E se tem atualização no plano, eu posso ter, né, vários outros documentos também, como a gente já viu. E ativos de processos organizacionais também podem ser atualizados em função de notificações das partes interessadas, mudanças que foram aprovadas, né, e etc. Tá bom? Ok. Não se esqueça, né? Entrar em contato comigo, rogerio@vocgp.com.com. rogerio@vocgp.com. Só isso. Tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum questionamento aí em cima de algum desses pontos que a gente está falando, tá bom? Para encerrar, né, essa apresentação de hoje, antes do simulado, é claro, porque depois você tem o simulado para fazer, né, a gente tem o último processo dessa área, que é controlar as comunicações. Em controlar as comunicações, a ideia é monitorar e controlar as comunicações ao longo do ciclo de vida, que é para garantir que essas informações estão realmente sendo efetivas e ajudando e atingindo seus objetivos. Não adianta eu ter um relatório cheio de dados importantes, mas aquele dado que é fundamental para a tomada de decisão não está presente. Tá? Isso é uma das coisas que esse processo observa. Né? Olha, eu estou mandando os relatórios, eu estou mandando, mas as coisas não estão funcionando. Ou será que eu estou mandando as informações certas? Será que as partes interessadas estão tendo acesso a tudo que eles precisam ter? Será que todas as partes interessadas estão realmente apontadas como destinatários adequados ou corretos daquela informação? Tá? É isso que esse processo tenta observar. Mas, mais uma vez, não é um botão que você liga e fala, está acontecendo isso. Não. É quando você, então, percebe que uma informação não está sendo suficiente ou um relatório não está sendo suficiente para gerar um certo nível de engajamento. E aí é preciso corrigir esse relatório. É preciso corrigir a frequência com que ele é gerado. É preciso corrigir a lista de destinatários. Quem faz isso é o controlar as comunicações. Tá? É ele que trata disso. Tá bom? Então ele tem como entradas o plano de gerenciamento do projeto, as comunicações do projeto, registro de questões que foram levantadas em outros processos a partir de outras situações. Né? Você vai ver isso aqui, saída disso aqui, isso aqui como uma saída lá de partes interessadas. Registro de questões, o que é? É o camarada falando, olha, para mim não tá bom, porque eu preciso disso, disso, daquilo. Isso é uma questão. Tá? Isso é um exemplo típico de uma questão levantada por uma parte interessada. Tá bom? E eu vou precisar de dados de desempenho do trabalho também, né? Que vão ser analisados, né? Para contemplar, né, o que está acontecendo, mais especificamente sobre as comunicações do projeto, e ativos de processos organizacionais, com procedimentos, com diretrizes, né, etc. As saídas desse processo são, então, informações sobre o desempenho do trabalho, que é o desempenho das entregas, especificamente, ou ainda até, né, com maior destaque aqui,
das comunicações, se as comunicações estão sendo efetivas, solicitações de mudança, em virtude de problemas nas comunicações, eu preciso mudar relatórios, preciso mudar a frequência, preciso mudar a ferramenta que a gente usa para fazer isso. Tá? Atualizações em plano do gerenciamento do projeto, em virtude da solicitação de mudança, nos documentos e nos arquivos de processo organizacional. Tá? Ferramentas e técnicas, sistema de informações gerenciais, opinião especializada em reuniões. Pode ver que diminuiu bem aqui, porque eu não estou mais preocupado se o relatório foi preenchido e entregue. A minha preocupação aqui é se o relatório é suficiente, se o relatório atende, por exemplo, tá? Essa que é a minha preocupação. Então eu tenho aqui o plano de gerenciamento do projeto como entrada, né? De novo ele fala aqui da EAP, mas eu vou além, né? Considere aqui todas as linhas de base, tudo que já foi feito até aqui, tá? Como parte do plano do projeto. Comunicações do projeto, com relatórios de progresso, desempenho, situação das entregas, registro de questões, como a gente já falou, dados de desempenho do trabalho, né? O que foi efetivamente distribuído, qual foi o feedback sobre as comunicações, né? Quais foram os resultados das pesquisas de satisfação ou sobre a eficácia das comunicações, né, que você pode ter, porque é isso que você está avaliando aqui, tá? Se as comunicações estão sendo efetivas, tá? Ativos de processos organizacionais como modelos de relatórios, políticas, padrões, procedimentos, tecnologias das comunicações, né, meios de comunicações permitidos, políticas de retenção e registros, né, e etc. Tá bom? E outros aspectos aqui, tá? Ferramentas e técnicas. De novo, sistema de gerenciamento de informações. Por que sistema de gerenciamento de informações? Porque os sistemas de gerenciamento de informações são ferramentas que carregam o plano de projeto, que carregam as atividades que precisam ser feitas no projeto. São as ferramentas que a gente usa no dia a dia para gerenciar o projeto. Então, esses sistemas de gerenciamento de informações, eles são uma ferramenta técnica para eu controlar, né, as comunicações do projeto. A opinião especializada, que vai me ajudar então a avaliar se o problema que está acontecendo realmente é a comunicação que não está adequada, ou que aspecto da comunicação que não é adequado, ou que não está sendo adequado, porque precisa ser corrigido ou melhorado. Tá? E reuniões para tomada de decisão. Eventualmente eu preciso comprar ferramentas de comunicação. Trabalhando numa empresa também, bem legal, essa é bem recente, né? Que comprou o Slack. Já ouviram falar no Slackware? Então, o Slackware. E aí, cara, era assim, um negócio sensacional, porque as pessoas olhavam assim, cara, você trabalha numa empresa que comprou o Slack, ninguém compra o Slack, ninguém assina o Slackware, né? Porque o Slack é uma ferramenta rápida de comunicação, é bem legal, né? Para tratar de comunidades, você cria comunidades lá dentro e tal, né? Só que na versão free, ela não guarda histórico das conversas, né? E como era uma ferramenta de uso muito recorrente na empresa, o que acontece? Você comunicava um negócio um dia, no dia seguinte não estava mais lá, né? Então você perdia o histórico. E aí, como para a empresa era importante ter esse histórico, porque ela é uma ferramenta muito rápida, né, de comunicação, tanto entre pessoas como entre grupos, né, você cria as comunidades lá dentro, né. Então fica muito fácil, você participa das comunidades que tem a ver com a sua área, né, tal, então, né, a sua área de interesse. Então, a assinatura do Slack era assim, era ostentação, né, então o pessoal brincava com isso. Mas eventualmente isso teve custo, né, em algum momento se tomou a decisão de assinar, de fazer a assinatura do Slack, tá? Porque para a organização foi interessante ter aquele tipo de ferramenta como comunicação, tá? Só dando aí um exemplo, né? Aí, de novo, né, falando das direções da comunicação, que eu citei lá na frente, né, lá no começo, né, como parte aqui do controlar as comunicações, né, que é a comunicação para o alto, com a gerência, que é a comunicação vertical, comunicação para baixo, com subordinados, né, a comunicação... Aqui tem uma mudança que eu quero fazer aqui, tá? Que eu peguei isso aqui só agora. O escritório de projetos não necessariamente está abaixo do gerente de projetos, tá, pessoal? Então aqui você me cobra aí depois, né? Que eu vou atualizar. Na verdade eu vou fazer isso agora. Me dá um tempinho aí que eu já faço. Bom, então ainda falando em ferramentas e técnicas, né? Aqui as 4 direções da comunicação, como a gente tinha falado, né? Comunicação 4 direções, porque uma para cima, uma para baixo, para esquerda e para direita. Né? Mas na verdade a gente está falando de comunicação vertical e horizontal, tá? Então, na comunicação horizontal é mais quando você fala com grupos funcionais, com gerente funcional, quando é o próprio gerente, ou com colegas, né, de outros gerentes de projeto, colegas de outras áreas, tá? A comunicação vertical, quando você fala com a alta gestão, ou quando você fala com subordinados, por exemplo, tá? Então, tipicamente aqui, né, na lateral você tem o time de projeto,
e que você tem outros participantes, né, mas que também podem ser partes interessadas no seu projeto, e a autogestão, tá? Por fim, falando um pouquinho mais da comunicação formal e informal, então a formal é a que está definida no plano. Eu posso ter aqui os contratos, relatórios de desempenho, acordos, atas de reunião. E a informal é a que não está definida no plano. Então, telefonemas, e-mails, conversas entre membros da equipe, é aquela conversa que não está no plano, tá? Aquele assunto que não está no plano. Mais uma vez, de acordo com alguns autores, eu destaquei aqui o PMI, porque de fato assim, não é um consenso, isso aqui é uma opinião do PMI, tá? Eu deixei aqui em vermelho para a gente poder pensar um pouco nisso, né? Considere então que alguns autores consideram que até 90% do tempo é gasto adquirindo ou comunicando alguma informação do projeto, tá? O GP é o ponto central de toda a comunicação do projeto e deve estar bem preparado, claro, e bem orientado para isso, né? Bom, continuando aqui então, né, o gerente de projetos, de acordo com alguns autores, ele pode gastar até 90% do seu tempo fazendo esse trabalho de comunicação, como a gente já tinha falado lá no começo, ok? Então a comunicação, se a integração é o principal área de conhecimento que o gerente de projetos precisa conhecer, se a integração é a espinha dorsal, como eu falei inicialmente, né? Se ela é a espinha dorsal, se ele é o sistema nervoso central do projeto, a comunicação é o que faz ele funcionar. Tá? Então, a comunicação ela acaba sendo também uma área fundamental para o bom desempenho do projeto. Considere isso na prova, tá bom? Que mais? Ainda sobre responsabilidade, né, do gerente de projetos em termos de comunicação. Veja, a gente está falando do PMI. No modelo PMI, o gerente de projetos é um cara que tem superpoderes. Ele tem que ter uma visão holística, tem que saber de tudo, tem que manjar de tudo. É mais ou menos isso que você tem que considerar para a prova, tá? Você só não vai considerar isso, como a gente falou lá em RH, quando se perceber que, por exemplo, o estilo do gerente de projetos, o poder do gerente de projetos, não é necessariamente de especialista. Mas, de um modo geral, ele é o cara que sabe tudo, que tem que conhecer tudo, né? Então, ele é o responsável por manter a autogestão, por exemplo, informada sobre desempenho das entregas do projeto, posição técnica, orçamentária, atendimento do cronograma, todos os aspectos do projeto, ele tem que conhecer detalhadamente, tá? Deve agir também como principal representante da gestão do projeto, né, para manter o cliente e o relacionamento aberto e amigável. Deve servir como ponto focal para assegurar uma comunicação real e de mão dupla entre o time de projeto e o cliente. Tá? Então ele é um cara que centraliza, né, que tem que cuidar desses aspectos todos aí com relação às comunicações. Tá? Ele é o principal responsável pelo planejamento e pela execução do projeto. Então não ia ser em comunicações que o papel dele seria diferente. Tá? Não pode ser aquele cara que gerencia, ele pode até gerenciar bem o projeto, mas se ele não dá transparência do que está acontecendo no projeto, ele acaba perdendo confiança, porque as pessoas não se sentem seguras do desempenho do projeto. Então ele precisa da transparência dentro sobre o que está acontecendo. Tá bem? Aqui fala, né, sobre algumas ações que o GP pode tomar para assegurar uma comunicação efetiva, né? Então, por exemplo, ser um comunicador efetivo, né? Ou seja, garantir o ciclo de feedback, saber que as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, formações diferentes, maneiras de interpretar o assunto, o mundo, maneiras de ler o assunto diferentes. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo, né? Reconhecer isso, identificar isso nas pessoas é fundamental. Tipos de temperamento, né? Quem conhece aquele teste de DISC, né? Que é dominância, influência, estabilidade, conformidade, por exemplo, muda completamente o estilo da pessoa, né? Se ela tem um aspecto mais desenvolvido que o outro, normalmente é isso que acontece, né? Então, saber identificar, reconhecer essas características das pessoas para ter uma comunicação efetiva é fundamental, né, para o sucesso do projeto, tá? Então, ser um comunicador efetivo não é só falar bem, é conseguir falar com diferentes públicos, tá? Ser um expedidor da comunicação. O que é ser um expedidor da comunicação? Saber fazer reporte, saber saber fazer raporte rapidamente, saber garantir que a comunicação aconteça, deixar a comunicação fluir. Não ser aquele cara que trava. Eu já tive gestores, por exemplo, que a gente não sentia vontade para falar com ele. Então, sempre que tinha algum problema, ele tinha uma atitude muito negativa quando a gente via um problema. A gente, às vezes, tentava trazer a gente tentava fazer a nossa lição de casa, que era, quando ia apresentar um problema, tentava já levar uma solução, né? E a impressão que a gente ficava, sempre que a gente fazia isso, é que ele estava... a impressão que ele passava para a gente
é que ele, que a gente estava tentando enrolar ele, sabe? Eu falei assim, ó, tá acontecendo tal coisa, a gente pensou em fazer assim assado, né, tal. Aí ele dava ele fazia aquela coisa assim. Aí, caramba, né? Quando o cara faz isso, você fala, pô, não entendi, né, essa reação, porque eu tô tentando dar uma solução que eu tô enxergando que é uma solução possível, né? Ou a menos danosa. Pô, vamos discutir, vamos ver se tem outras, tal, né? Então, normalmente as soluções que o grupo, não era uma coisa só minha, né, que o grupo apresentava, né, passavam por um incrível e um terrível, né? E às vezes ela mudava a cara para parecer que foi ele que deu a solução. Então, é uma situação ruim, não era uma situação legal. Então, o cara não era um cara que fazia raporte, um cara que deixava a equipe à vontade para falar de problemas. E é importante que o gerente de projetos consiga fazer isso com a equipe, consiga ter confiança na equipe, que a equipe possa contar com ele, para ele poder contar com a equipe, né? Evitar barreira na comunicação, né? Então não faz esse tipo de reação, né? Quando você tiver uma equipe, não faz quando o cara falar uma coisa para você, tá bom? Deixa as pessoas falarem dos problemas. É importante que você saiba dos problemas que tem na equipe, tá? Por mais tonto que seja, você tem que saber, tá bom? E para fazer isso, é na foice? É no chicote? Não. É na camaradagem, né? É na boa política, né? Claro. Na liderança, né? Aspectos de liderança. Também aquele gerente de projetos paisão, protetor, que deixa tudo muito à vontade, não é legal, como a gente já viu também no capítulo de RH, tá? Usar a matriz apertada ou matriz justa, né? O que é isso? Alocar todos os membros da equipe no único local de trabalho. Na medida do possível, criar aquele ambiente por nichos de especialização para o projeto. Tentar manter as pessoas no mesmo ambiente faz com que as pessoas trabalhem melhor, né? Porque aumenta a sinergia do grupo, né? É assim que as pessoas têm que ver, né? Então, trabalhar em equipes, né, de maneira organizada, tentar trazer as pessoas para uma proximidade, tem como objetivo aumentar a sinergia do grupo, né, para ter equipes mais produtivas, tá? Hoje em dia não se usa muito o termo war room, sala de guerra, tá? Porque é um termo negativo, na verdade. Mas é um termo que ainda tem no PMBOK, por isso que ele está aqui. Tá? Então, hoje em dia já é mais assim, equipe de trabalho mesmo, né? Tribo, às vezes até. Né? Hoje em dia tem muito esse movimento, né, nas startups, principalmente, né, de quebrar esses padrões, né, que são mais tradicionais e dar nomes novos, né? Então, tem lugar que você não vê mais equipe, você vê tribo, né? E aí você cria um ambiente competitivo dentro da organização, né? Qual tribo se dá melhor, né? E como é que você faz para unir uma tribo com a outra tribo? Porque as tribos, elas têm então, dentro das empresas, as tribos, não são mais departamentos, né? São tribos. As tribos têm camisetas que as identificam. Então, fulano é de uma tribo, fulano é outra. Eles não precisam brigar, eles não precisam se encalfinhar no corredor, né? Mas são tribos, né? Então, de alguma forma, eles são diferentes, se identificam de maneira diferente, tá? Olha quanta coisa tem dentro do ambiente de uma organização, né? E como é que você faz para as tribos se unirem? Você arruma um inimigo externo, que seja um inimigo comum para as duas tribos ou para as várias tribos, né? E aí elas se unem em função de derrotar esse inimigo externo, que pode ser a crise, que pode ser o mercado, que pode ser um competidor externo. Então é muito comum você ter tribos dentro das organizações para quê? Para que a partir de um certo nível de competição as pessoas queiram se superar e as equipes se superar umas às outras, né? Sem criar revanchismo, tem que ter esse cuidado, né, de não deixar transparecer um revanchismo assim, mas é incentivado às vezes assim essa coisa da tribo, tá? Para quê? Para que haja então uma sensação de superação, um querer ser melhor que a outra tribo, tá? Então, mas tudo bem, mas nós somos um só. Somos organizados em tribos, mas nós somos um só, porque lá fora tem um concorrente que é fulano de tal, que ele não consegue ser tão bom com a gente, ou como a gente, né? Que o produto dele é muito caro, então ninguém vai contratar aquilo. O produto dele é muito bom, mas é muito caro, né? Então vem com a gente porque a gente entrega as mesmas coisas, a gente entrega com um nível de qualidade bem satisfatório, né? Para o preço que você vai pagar com a gente, por exemplo. Então vamos trabalhar para ter o nosso produto o melhor possível, tá? Então são táticas, né? Que o pessoal tem usado hoje em dia nas empresas, tá? Realizar reuniões efetivas. Gente, né, quantas vezes você já foi chamado e participou de uma reunião que você nem sabia que existia, que não estava na sua agenda, que você foi chamado no corredor, na última hora, para falar de um assunto que você não estava atualizado, que você não tinha autoridade para falar sobre o assunto ou para definir alguma coisa, mas por algum motivo alguém fala, vai o Rogério lá. Cara, por que eu?
que eu tenho a ver com isso? Né? Não, precisa de alguém de TI lá, vai lá ver o que é. Cara, eu estou indo para uma reunião de tomada de decisão, que é para eu saber do que se trata. Tem que ter essa reunião, se não vai se tomar a decisão lá, se quem toma a decisão é você. Não, mas vai lá pelo menos para ouvir. Tá, eu vou ouvir, as pessoas vão falar, não vai se definir nada. Qual é a efetividade disso? Né? Então, cuidado, né, para não tornar as coisas difíceis, tá? Que mais? Estilos de gerenciamento, né? Autoritário, combativo, conciliatório, disruptivo, ético, né? Então aqui é mais ligado aí ao tipo de comunicação que você se coloca diante da sua equipe, né? Veja, esse tipo que eu descrevi agora há pouco, que dava aquela risadinha assim e tal, ele estava muito mais para esse combativo do que necessariamente por um autoritário, tá? Mas ele era um pouquinho dos dois. Mas ele estava mais para combativo, então ele queria te confrontar, porque talvez ele era novo no ambiente, então ele não conhecia as pessoas e, não sei, se sentia ou ameaçado ou queria se sentir extremamente protegido demais, né? Então ele ficava muito na defensiva. Então ele acabava sendo sempre aquele cara desconfiado de tudo. Então ele estava mais pro combativo, né? Quando você já tem mais segurança, que você já tem mais tempo, né? Tipicamente você está mais pro conciliatório, ético e tal, né? Tá ok? E aí tem, né, o cara que quebra a unidade para causar desordem, que é o disruptivo, né? Que é o cara que gosta de gerenciar não por exceção, mas por conflito, né? Gestão por conflito, né? Gosta de trazer à tona o conflito, porque acha que do conflito emerge a melhor solução e tal. E o autoritário, tipicamente, é aquele que é o que ele quer fazer e pronto, né? Tá? Mas, de um modo geral, não vejo muitas perguntas falando disso daqui. Mas, eventualmente, né? Não é uma coisa tão difícil de imaginar. Está bem dentro do nosso vocabulário até, né? Do nosso dia a dia, pensar nesses estilos de gerenciamento aqui, tá bom? Tá? Facilitador, intimidador, né? Intimidador é muito parecido com o autoritário, né? Tá? Mas também tem aquele cara que põe uma barreira enorme, né? Utiliza de julgamento e argumento como judicial, o promocional, que promove o espírito de equipe, né? O secreto é curioso, né? Secreto, né? Que nome esquisito, né? Ele não é muito aberto à discussão, ele gosta de tomar a decisão sozinho e tal. Veja, gente, cada vez mais a gente vai para os tipos que facilitam, com aqueles tipos que assim, os ambientes de negócios mudam com muita facilidade. Quando eu comecei a dar esse treinamento, em 2010, a gente ainda estava, acho que na 4ª edição do PMBOK, se não me engano, que eu me certifiquei em 2008, como eu já falei para vocês, né? Então, os termos que a gente tinha lá, né, a realidade das organizações era muito diferente. É lógico que a gente tem organizações em vários níveis de desenvolvimento e maturidade diferentes, né? Então, assim como a gente tem startups, a gente tem empresas que são extremamente tradicionais e arcaicas, né? Você vai encontrar de tudo um pouco, tá? Então, não é de todo errado você ter termos como intimidador, como judicial, como autoritário aqui, conciliatório e tal, né? Termos assim um pouco mais tradicionais. Tá? Mas hoje em dia, o que tem acontecido, né? Especialmente com movimentos de empresas mais modernas, startup, Vale do Silício, essas coisas e tal. E até a gestão absolutamente próxima, né? Equipes mais ligadas para a auto-organização, que tomam decisões, que têm mais autonomia para tomar decisão, gestores que promovem o aparecimento de novos líderes dentro da organização. Então, gestores que trabalham para que novas lideranças apareçam, até para eles poderem assumir novos cargos também, entendeu? Então, para eu crescer, eu preciso criar um cara que vai me substituir. Porque senão eu nunca vou conseguir sair desse papel, né? Então, esse movimento ganhou muita força nos últimos anos, tá? Né? Então aí você tem um tipo de liderança que está mais para essa aqui, ó, para o facilitador. Ele interfere menos nas tarefas do dia a dia, então ele é chamado mais quando existem problemas, tá? Mesmo assim, o nível de autoridade das equipes para a resolução do problema é alto, então eles têm bastante autoridade para resolver os problemas. É só que quando sai da alçada mesmo da equipe. Quando a equipe não tem assim alçada legal assim, né, estatutária, vamos dizer, né, dentro da organização para tomar aquela decisão. Então precisa envolver o gerente, tá?
Então, de modo geral, é aquele cara que está mais disponível para ajudar e dar orientação quando é necessário, tá bom? Então, hoje em dia, se perguntar assim, para o examinador vier qual é o melhor tipo, por exemplo, ele vai estar nesse daqui, ó, promocional, que cultiva o espírito de equipe, bom trabalho, né, encoraja os subordinados a realizar o seu potencial, né, e facilitador, que é o cara que interfere pouco nas tarefas, né, mas para chegar nisso também, veja, tem todo aquele processo de amadurecimento da equipe, né, que a gente viu em RH também, tá? Então não é assim do nada, tá? Então trabalha-se o desenvolvimento da equipe para chegar no nível que ele atue muito mais como um facilitador do que qualquer outra coisa, tá? Ok? As saídas desse processo, então, pessoal, são informações sobre o desempenho do trabalho, né? Como é que está a efetividade das comunicações no meu projeto? E eventuais solicitações de mudança, né? Com relação a correções de ferramentas, de templates de relatórios que precisam mudar, listas de distribuição que precisam ser atualizadas e etc. Tá bom? Atualizações no plano em função de mudanças, né? A gente estava falando aqui de solicitação de mudança, posso ter alguma mudança, então eu posso trazer atualização no plano, nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais também. Tá bom? Gente, muito obrigado. A gente fica por aqui hoje. Eu espero seus comentários no meu e-mail, rogerio@vocgp.com, tá? Sobre qualquer dúvida que você tenha tido sobre esse módulo, sobre algum detalhe da sua apostila, algum detalhe do módulo que você viu aí uma palavra errada, um termo que não ficou claro, um termo que está diferente do PMBOK, porque às vezes a gente na pressa, né, quando faz lá, digita o termo, e o próprio PMBOK às vezes traz também termos um pouquinho diferentes, porque como ele é um documento que se atualiza, né, ao longo do tempo, às vezes atualiza num lugar, não atualiza em outro, tá? Então, comenta com a gente, né? Me dá o seu feedback, me manda um e-mail, fala se você gostou, se você entendeu, qual foi o ponto que você mais gostou, qual foi o ponto que você melhor entendeu, qual foi o ponto que você acha que precisa de mais ajuda nesse momento, né? Quais foram os pontos que eventualmente você gostaria de revisar ou de ter maior esclarecimento? Passa tudo isso para mim que eu te respondo, tá bom? Muito obrigado. O que você tem que fazer agora? Tem um simulado desse capítulo, né? Você faz o simulado do próprio capítulo e pode seguir com os simulados normais que você está estudando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.